Regina Tortorelli continua conosco. Hoje, dia 4 de janeiro, começando o ano, estamos ao vivo. A gente agradece a audiência. Obrigada, viu? E a participação sua. Obrigada. A Rê está sempre acompanhando nossos programas. Hoje está aqui abrindo, né, o ano de 2016 conosco. E vocês de casa, obrigada pela companhia, viu? Logo nesse comecinho aqui de ano novo, cheio de expectativa e de boas energias. Rê, passamos no bloco anterior as orientações de como o pessoal deve tirar as medidas, fazer aí as primeiras costuras. Próxima etapa agora. Então, a gente vai pegar a cesta que você escolheu lá e a gente tira a medida, coloca em cima de um tecido que vai ser o fundo dela aqui, tá? E coloca já com a manta embaixo, uma manta R1, R2, a que tiver em casa. E eu tiro a medida dela pelo lado externo, tá? Que ele já fica com margem de costura. Se eu ficar querendo tirar a medida dentro, não dá certo. Porque a gente depois tem que somar a margem de costura e não tem como. Então, eu já risco, ó, e tiro a margem dela já com a medida de costura, tá? E aí, a gente vai pegar aquele tecido que a gente franziu e a gente vai, sem recortar o excesso, a gente vai distribuindo todo franzido, tá? Eu já trouxe um aqui, olha, para adiantar. Legal. Tá? Então, a gente distribui o franzido aqui, ó. Põe os alfinetinhos e vai distribuindo o franzido, ó, tá vendo? Aqui foi onde a gente costurou, fez a canaleta e o aberto tá aqui. Aí, depois que aqui você passa uma costura, distribuiu, alfinetou e passa uma costura aqui, um pezinho de máquina, ó, para garantir que segurou tudo. Tá. Então, segurou a manta e segurou o tecido. Por isso que você falou que a primeira etapa, nesse momento aqui, a gente podia franzir a mão mesmo. Pode franzir a mão mesmo. Depois aqui passa a costura na máquina. E agora, agora aqui a gente passa uma costura na máquina para estar segurando tudo, tá? Nesse passo aqui, a gente vai recortar todo esse excesso. Que agora eu tô garantindo que eu tô costurando o tecido externo, né? O tecido de forro da cesta. Porque se eu recortar ele já redondo, fica difícil eu acertando, né, o franzido com o tecido redondo, e ele estando maior, fica mais fácil. É rapidinho, não? Tá? Porque agora é desvirar depois. Um beijo pro meu marido, viu, Tati? Eu queria mandar. O maridão, verdade. Como que é o nome do maridão, Rê? Gustavo. Gustavo, um abraço pra você. Porque depois ele reclama que eu nunca lembro dele e a gente lembra sempre. Hoje a gente vai mandar em dobro, então, né? Beijo e abraço em dobro. Isso. E da última vez a gente esqueceu, então hoje a gente manda. Isso. Tá, recortamos aqui o excesso, olha, tá? E aí, o que eu faço? Porque a cesta, ela é dupla face. Você tira ela para lavar e pode usar dos dois lados. Então, aqui eu usei um tecido de poazinho marrom e o outro lado eu vou usar um tecido meio laranjadinho aqui para fazer o composê. Aí eu pego tudo isso daqui, olha, que já tá com uma costuradinha. Se quiser até já tirar os alfinetes, pode também, para não ficar depois na hora de desvirar, espetando o dedo, tá? Feito isso, você pega tudo isso daqui, olha, vira por cima de um tecido, ele também já quadrado, tá? Não recorta, que fica difícil depois de costurar. E aí a gente costura novamente na máquina, só que nesse caso a gente vai costurar e eu vou deixar um pedacinho aberto. Então eu vou seguir a costura na máquina novamente em cima dessa que eu já fiz. Tá? Costurando a volta toda e vou deixar um pedacinho aberto, que é por aqui que a gente vai desvirar. Aí a gente recorta todo o excesso e eu vou desvirar por aqui. Pode pegar. Aí eu já tenho uma aqui que eu já trouxe, já costurada e com excesso recortado. Dá uns piquezinhos, né? Porque tudo que é redondo, a gente dá uns piques. E esse daqui a gente desvira. Agora eu vou pegar a cesta de novo. Ó. Desvirou, ó, tá? Ele vai ficar isso aqui, ó, tá? Tá vendo que a gente pode usar dos dois lados, ó, remate perfeito, onde a gente desvirou, faz um pontinho invisível. Se quiser rebater a costura ou fazer uma telacê, fica super legal, fica bem bonito. E nessa beiradinha aqui, onde a gente fez a canaleta, pega onde tá a emenda aqui da costura, tá? Faz uma aberturinha e passa o elástico. Pega um alfinetinho, passa o elástico. O elástico é um truque legal, aqui, né, gente? Ó, prende o elástico põe no alfinete. Tem algumas ferramentas hoje em dia que também. Você consegue ir passando ele por dentro bem mais fácil. A gente abre, né, onde tá a emenda do tecido, pega o desmanchadorzinho de costura, abre, passa o elástico,
Aí passou o elástico, e o elástico eu uso aquela metade da medida, tá? A metade da circunferência, eu uso a medida do elástico. E aí é só forrar, porque o elástico vai abraçar lá embaixo, ó. Uma outra dica para substituir daqui, o elástico, gente, é colocar uma fita, né? Pode pôr uma Inclusive, fita. A gente tem uma cesta pode aqui pôr que uma mais no centro da mesa, fitinha, olha lá, amarradinha. Que ela fica fez o bem tecido legal. branco com a fita branca. Com a fita branca, isso. Olha que graça ficou. Pode pôr uma fitinha no lugar do elástico, né? Aí, como vocês preferirem. E aí você vai tirar para lavar, você quer usar do outro lado, aí tira para lavar, forra, usa pro outro lado, ó. Que legal. Tá? Posso tirar uma dúvida com você, Rê? Pode. Aqui depois o pessoal em casa, gente, super simples. Ó, no caso da cestinha para pães, então ela fez aqui uma proteção, né, um cobre. Isso, um cobre E pães. tem muita gente que não gosta de costurar na máquina esse material o aqui, não. filó, né? Que a o gente tal do chama, filó. Tem tal algum do filó. truque? Tem sim. Porque aqui é simples, né, gente? Você vai fazer uma faz borda. uma bordinha no filó, Costura né? simples. Isso. Mas e para costurar o filó no tecido? Então, tem uma dica legal, ó. O que a gente faz? A gente passa uma fita no filó para costurar, tá? Fita adesiva comum. Uma fita adesiva comum, ó. Isso daqui facilita muito para costurar na máquina. E aí você pode, depois que você passou a fita, tá vendo que até tá irregular. Você passa a fita, depois você acerta o corte com a tesoura, deixa, né? Pode deixar, cortar até a fita, né? Aqui, ó. E você passa a costura na máquina. E você, depois que você costurou, você puxa a fita, tira a fita, né? Antes de desvirar. E pronto, já tá... Porque sem a fita ele é mais chatinho, né? Ele é muito... E tem gente que também não enxerga, fala, Gostei. puxa, eu vou colocar o tecido aqui, eu quase... E é ruim de colocar alfinete, né? Porque Gostei ele já do é truque todo... da fita. Ele é todo furadinho. Arrasou. Então eu coloco nos 4 lados a fita para costurar na máquina. E fica bem... Assim, eu coloco os detalhezinhos para pesar. Lembrando que a peça pronta, gente, essa que está aqui na frente, vai para o sorteio. Isso. Você pode acessar o nosso site, mandar seu endereço completo e você vai concorrer, inclusive a telinha de proteção e a cesta pequenininha. Isso. Qualquer dúvida, pode falar direto com a Regina Tortorelli. Tem o telefone 0 operadora 19 997155562. Tem o e-mail também, remarielo@gmail.com. Qualquer orientação, fale direto com a nossa convidada. Regina, mais uma vez, obrigada pela participação. Um ano novo maravilhoso para você. Todas. E obrigada pelo carinho, viu, com a nossa equipe. Obrigada. Beijo. Beijo. Feliz Obrigada. 2016. Para nós.